Bom dia. Bom dia.
O caminho deve sempre continuar sendo seguido. O caminho deve sempre, sempre, sempre continuar sendo seguido. Quando uma casa velha é destruída, é natural que caiam pedaços por todos os lados. Se algum de vocês já viu, quando você chega num lugar velho, numa cidade velha, ou mesmo em construções antigas que estão podres, amassadas, que são perigosas para as pessoas que vivem ali, é necessário que se faça demolição. E a demolição não é um processo leve. Na demolição, você traz tratores, você passa por cima de tudo aquilo. É claro que uma boa demolição não deixa as pessoas lá dentro. Uma boa demolição, você vai tomar cuidado, você não vai ficar perto, porque pode cair um tijolo na sua cabeça, pode cair um pedaço de ferro. Mas não existe o renascimento sem a morte. Não dá para construir uma era nova, uma terra nova, sem a destruição. Não dá para fazer isso. Isso faz parte da grande história de tudo que há. Isso não é uma história momentânea deste planetinha azul e nem das nossas pequenas existências, embora dentro de nós existe a mesma coisa. Muros devem cair, casas devem quebrar. E se a gente não estiver atento o suficiente, a gente vai perder o nosso tempo míope em amaldiçoar esses processos, amaldiçoar os muros que caem, as janelas, aquilo que eu me apegava e achava que era a coisa mais importante que eu tinha. Quantos de nós não passaram por crises, seja porque você perdeu aquele relacionamento que era tudo para você, aquele trabalho que era tudo para você, aquele dinheiro que você guardava que era tudo para você. Quantos de nós não perdemos aquilo que parecia tudo e aquilo se revelou mais para frente uma bênção de construção, de edificação interna? Nós temos muitas ilusões a respeito do que é realmente importante para nós. O trabalho de ontem mostrou que a gente tem vários eus. Alguns deles têm ilusões a respeito do que é importante para ele. Outros, mais elevados, mais amplos, mais plenos, fazem a prática de edificação interna. No Enneagrama antigo, no Enneagrama dos Padres do Deserto, a gente está falando aí de século II a III depois de Cristo, quando uma comunidade de padres vai até os desertos do Egito para entrar em meditação, para tomar contato com sabedorias que vão muito além das religiões. O que se encontrou lá foi o desenvolvimento e o estudo firme das Hamartia, como eu costumo mostrar em quase todos os programas de Enya Coaching. Ou seja, era preciso dedicar uma vida inteira para entender quais são as 9 formas às quais o meu coração se desvia de Deus. Porque se eu souber exatamente, se eu dedicar minha vida para isso, prestando atenção, compreendendo que o meu coração e, portanto, a minha mente e o meu corpo se desviam de Deus, entenda que Deus, a edificação maior, a luz, o grande mistério, de 9 formas possíveis, então eu vou estar atento ao que pode acontecer comigo diante das impressões externas. Ontem nós olhamos, nós não vivemos o mundo como ele é. Nós damos impressões a ele. E essas impressões dependem da edificação que nós construímos dentro de nós. Se muros estão caindo lá fora, que muros caiam também dentro de nós. Se as pequenas janelas que a gente enxergava de forma limitada a vida estão caindo lá fora, que essas janelas caiam de dentro de nós. E que mesmo que uma parte nossa tenha medo e se apegue, e tudo bem, ela pode ser cuidada, amparada,
por uma parte de nós que passa a nascer, que começa a nascer de um lugar infinitamente maior e mais fundo, de um lugar muito maior. Não importa o que caia fora de mim ou dentro de mim, a minha dedicação, mais do que nunca, nos próximos dias, na próxima semana, é o que eu construo dentro de mim a partir disso. Que nova civilização se levanta dentro de mim, que nova civilização se levanta como reflexo maior do seu espírito. A gente já sabe. 12º dia de travessia, a gente vem conversando sobre isso há bastante tempo. A gente já sabia que as paredes iriam cair. E vão cair mais e mais paredes nesta semana que se inicia. Quanto mais paredes caírem lá fora, mais para dentro você vai voltar. Quanto mais o furacão aumentar lá fora, mais para o centro do olho do furacão, você vai construir dentro de você alguém que até agora era só uma semente que não existia. Pois se o gigante ou o monstro se levantar deste tamanho, a gente vai se levantar deste tamanho. E se ele se levantar deste tamanho, nós vamos se levantar deste tamanho. Até chegar um dia onde a gente vai olhar e entender que quanto maior o monstro, maior o tamanho que a gente tem que se levantar. Mas uma vez que seja levantado, edificado, que você construa esse teu eu num tamanho 100 vezes maior do que antes, 100 vezes mais focado, 100 vezes mais centrado, com o coração 100 vezes mais amplo, isso nunca vai se perder. Isso nunca mais vai se perder. Porque vai ser construído em bases sólidas. E quando o medo vier, você vai observar este medo. Você não vai negá-lo, mas também não vai se transformar nele. O seu eu será grande demais para se tornar ele inteiro um medo. O seu eu vai ser deste tamanho. E dentro dele cabe sim um pouco de medo. Cabe sim um pouco de tristeza. Cabe sim um pouco de até mesmo de pavor e pânico. Mas é tão grande, que cabe também dentro dele uma coragem que é muito maior. Uma capacidade de renascer como a fênix que é 1000 vezes maior. Uma capacidade de andar sem ver o próximo passo, que é 1000 vezes maior. Tudo isso cabe dentro de você, ao mesmo tempo. E aquilo que cresce mais é aquilo que você alimenta mais. Não o você máquina que deixa a vida cuidar da sua vida, ou tem deixado ela cuidar da sua vida, como humanidade nós temos deixado. Que chegue um momento que a gente passe a tomar conta das nossas vidas e não a vida, e eu não falo a grande vida, mas as pequenas vidas automáticas cuidarem de nós. Que os nossos olhos não fiquem presos nos muros que caem, nas revoltas que acontecerão lá fora, na polaridade míope da humanidade entre esquerda e direita, entre derruba e levanta, entre euforia absurda de sair para a rua fazendo um carnaval e a paranoia absurda. Não é sobre direita e esquerda, não é sobre de mais ou pouco, sobre euforia e depressão. Essa é a matéria-prima da construção desse campo de desenvolvimento da alma, chamado terceira dimensão. Você vai continuar se perdendo entre os polos? Os polos são a matéria-prima. Eles não vão deixar de existir. A gente precisa deles.
É a polaridade do ímã que gera a tensão necessária para levantar a terceira força. Quem é a consciência que não pendula entre esquerda e direita, que não pendula entre euforia amanhã, porque uma nova notícia veio e parece que tudo vai se resolver como num passe de mágica? Não vai. Você não constrói uma casa linda em um dia. Você constrói uma catedral em 700 anos, em 1000 anos. De uma catedral pode ser destruída em um dia num bombardeio. Eu tive muitas vezes na Catedral de Colônia, na Alemanha. Na minha época, em trabalho com negociação internacional, essa era uma das cidades que eu ia bastante. 700 anos para a construção da catedral e não está terminada. O bombardeio da Segunda Guerra Mundial, quando você pega e vê fotos da cidade de Colônia, tudo foi derrubado, não sobrou nada. Nenhuma bomba acertou a catedral. Procure na internet essas fotos. A minha pergunta é, todas as vezes que eu entrava naquela catedral incrível, se eu tivesse atento o suficiente, a presença ali dentro, naquela altura absurda, transformava e fazia a minha alma se construir um pouco mais. E ainda assim, não é sobre a construção da catedral, é sobre a minha construção quando eu entro nela. E que ela me recorde que o trabalho de edificação humana é um trabalho de séculos, milênios. E aqui na nossa travessia é um trabalho de alguns meses. De dia após dia. E é claro que muros vão cair. Esteja atento, esta semana é uma semana de muitos desafios externos. Eu começo a sentir no campo a polarização aumentando. Uma parte dessa polarização vai ficar ainda mais doida e vai bagunçar o campo externo lá fora. Para quem é sensível, vai tremer e chacoalhar. Uma outra parte, para balancear isso, vai precisar ir ainda mais fundo em presença. E aí a polaridade que entra em caos fornece a oportunidade para que o outro polo finque ainda mais na terra. E aí a gente entende que até mesmo o caos daquela polaridade é necessário como sustentação energética para que a gente possa edificar a nova era dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Não nos deixemos enganar pelos que os nossos olhos veem, embora sim, na vida prática, objetividade é importante. E de novo, você não precisa ser uma coisa ou outra. Você é aquele atemporal que constrói a sua alma e que nada mais importa ao teu redor, mas você é também aquele cuja espiritualidade é para baixo e que vive neste mundo e que interfere nele de forma consciente na economia, na política, nas ações de solidariedade que cuidam da fome que está acontecendo hoje. Tudo isso é você. A minha pergunta é, quem você constrói de tão grande dentro de você que consegue conter tudo isso e ainda, por cima, como no nosso trabalho de ontem, existe alguém ainda maior por detrás disso, observando e sustentando tudo isso. E se eu for atrás, tem alguém ainda maior observando tudo isso e sustentando tudo isso. E esta linhagem chega diretamente a Deus, ao grande mistério. Esteja preparado. Quando os padres do deserto
desenharam e dedicaram a vida para estudar as Hamartia. Esse é o trabalho de edificação do buscador. O buscador não desiste. Ele cansa, ele se desespera. Partes dele. Ele até desiste por minutos, ou um dia, ou dois. Mas isso lá no fundo é só um descanso para que morra o que precise ser morrer. E eu edifique no dia seguinte 10 vezes mais alto. Porque todas essas partes cabem em mim. O dia do descanso cabe em mim. O dia da alienação momentânea que descansa a minha mente cabe em mim. O dia do medo cabe em mim. O dia do desespero cabe em mim. Mas para o verdadeiro buscador, passado um tempo, eu compreendo que por detrás disso existe uma edificação de mim mesmo. E a construção da consciência aqui embaixo, espiritualidade é para baixo. A construção de você mesmo é feita usando a matéria-prima da crise, usando a matéria-prima dos tijolos que caem ao seu redor, das janelas, dos telhados, do barulho, de tudo que desmorona fora e dentro. Pois é claro que desmoronam dentro. Os teus apegos desmoronam dentro. As tuas ilusões desmoronam cada vez mais dentro e fora. Não se perca. Não há construção da nova terra dentro de mim e fora de mim se o terreno não tiver completamente limpo. Esse momento do tempo já estava previsto há milênios. Todos aqui sabem disso. Os nomes são diferentes, as interpretações absolutamente fechadas são diferentes nas escrituras. Que nome você vai dar? A nova era, Apocalipse, a reconstrução? Dentro de mim, fora de mim. Alguns vão interpretar como uma coisa quase infantil, outros vão compreender que se está tudo previsto na grande obra, se está tudo previsto na grande obra, você também escolheu isso. Você também escolheu. Portanto, recorde-se de você mesmo. Recorde-se de quem você realmente é, do tamanho do teu eu. E continua seguindo. Saiba, muros cairão um atrás do outro. E não é para a gente se alienar e não saber de nada. Isso também faz parte da nossa construção. Isso também faz parte da nossa construção. É sempre sobre você. É sempre sobre o que você constrói. E sim, haverá dor, haverá caos. Haverá desesperança. E ainda assim, da dor haverá solidariedade como nunca antes. Da dor haverá empatia no teu coração como nunca antes. Do muro que cai, da visão devastadora, para aqueles que tiverem olhos, vão enxergar, pegar uma vassoura e limpar a poeira. Existe uma cena do filme Olga, que fala sobre a Olga Benário. E quando ela está em Auschwitz, e eu estive em Auschwitz. Eu estive em Auschwitz. Há mais de 10, 15 anos atrás, nem me lembro. Eu vi uma cena inesquecível de enxergar sapatinhos de crianças num campo nazista. E eu me perguntei, eu fui visitar Auschwitz com um alemão, por que isso aqui ainda está de pé? Por que não derrubou isso? E eu via a vergonha e a dor dele. E ele dizia, isso tem que ficar aqui, na Polônia.
Isso tem que ficar aqui, para que a gente se lembre quem a gente constrói, que mundo a gente vai construir ao invés desse. E como a inconsciência causa catástrofes. Não importa o que caia, dentro de você, deixa cair, sustenta. Se você realmente é um buscador, fé. Fé não é crença na fala de alguém. Fé é um mergulho tão grande dentro de mim que as minhas pernas ficam firmes e eu ando mesmo sem enxergar o caminho da frente. Isso é fé. E olha o teu tamanho, porque se você não tivesse como possibilidade a potência de se tornar deste tamanho, você não estava aqui ouvindo isso. Você é um buscador de autoconhecimento. Autoconhecimento não é sobre conhecer padrão de personalidade. Autoconhecimento não é sair por aí dizendo que fulano nasce de um jeito e morre do mesmo jeito. Bullshit. Autoconhecimento é você fazer a fé agora. É você sentir o medo aí e continuar andando. É você ver o muro cair, ir para dentro, respirar, abraçar medo ou desespero e continuar andando. É você ser tentado a segurar um pouquinho e não dividir com ninguém, como na fala do Trump ontem. Nós não vamos deixar outros países ficarem com essas máscaras. E lembra John Lennon, imagine se não houvessem países. Imagine se não houvesse as fronteiras. Entenda, isso é parte da polaridade. Ao mesmo tempo em que isso acontece, nacionalismo, uma outra parte da humanidade compreende que não existem mais fronteiras. Não existem mais fronteiras, como nunca. Qual é a parte que você vai escolher? E a parte não é A ou B. Derrubar ou não derrubar ninguém. Ir contra um grupinho, aqueles são os e esses são os escolhidos. Não é isso. É sobre quem você constrói em você no meio de tudo isso. Que mundo a gente constrói no meio de tudo isso? E no filme Olga, quando a Olga Benário está às vésperas de ser executada na câmara de gás, sabendo que tinha uma filhinha de menos de 1 ano de vida que ela mal conheceu, aparece uma cena onde ela pega a vassoura e ela começa a varrer a cela. E perguntam para ela, por que você está varrendo essa cela se você vai morrer amanhã? E ela disse, pois se eu vou morrer amanhã, eu vou morrer num lugar limpo. Se eu vou morrer amanhã, eu vou morrer num lugar digno. Não é sobre o que acontece, é sobre quem você se torna quando algo acontece. E vocês, nós, estamos diante de construir coisas incríveis dentro de nós. E ainda assim, nós temos que receber esses desafios. Para quem quer muito construir, muito será destruído. E é agora que você realmente tem que ver o teu compromisso de autoconhecimento. Aquilo que você veio se preparando é agora. É agora que você vai exercitar as 9 virtudes. É agora que você vai exercitar serenidade no coração, no ponto 1, quando a ira vier a tomar. É agora que você vai exercitar amor incondicional, quando o orgulho vier a tomar, no ponto 2. É agora que você vai exercitar, encontrar quem você realmente é, quando a vaidade vier te tentar, no ponto 3. É agora que você vai encontrar um equilíbrio emocional diante de dores e euforias no mundo lá fora,
quando o desequilíbrio emocional no ponto 4 vier te tentar. É agora que você vai exercitar o silêncio, a clareza mental e a abundância para tudo que te passa, quando a escassez e a confusão vierem te tentar. É agora mais do que nunca que no ponto 6 da mandala, quando o medo, a desorientação vierem te pegar, você vai exercitar a coragem, a intuição e a presença e vai continuar caminhando. É agora, quando no ponto 7, a euforia, a negação, a racionalização, a desorientação vierem te tomar, você vai exercitar a sobriedade. A sobriedade, a presença e a conexão com a grande obra que já está escrita. Vai treinar, aceitar tudo o que se apresenta. E no ponto 8, quando a luta exagerada e inconsciente vier através de você, quando o teu coração quiser se fechar, como Trump, por exemplo, você vai fazer o contrário. Você vai exercitar a abertura do coração, a vulnerabilidade, o cuidado com os outros, no mais lindo do raio 8. E quando, no ponto 9, você estiver sendo tentado a achar que é pequeno demais, se esquecendo da sua grandeza, você vai botar os pés no chão, do tamanho da floresta inteira, sentir a terra tremer lá embaixo, como treme vulcões, e sentir levantar o tamanho da força humana, aliada a todos os mundos, ao povo em pé das árvores, às pedras, aos elementais, aos animais, aos anjos. Sente o tamanho da força desta aliança. E se você realmente quer fazer trabalho de autoconhecimento, realmente de edificação da sua alma, tudo aquilo que você sempre pediu está te sendo dado. Simples assim. E nós continuamos juntos. Sem euforia, sem desespero, sem depressão. Sem fazer de mais e sem fazer de menos. Nós continuamos presentes e seguindo, aqui e agora, sem nenhuma dúvida, não importa o que caia ao nosso lado, nenhuma dúvida de que em algum momento do tempo, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, teremos construído a maior obra que já foi criada dentro de nós, dentro deste grupo, dentro desta consciência. Não nos cabe julgar o que é dado, nos cabe construir com o que é dado. Nos cabe construir com o que é dado. Eu desejo para nós um excelente domingo, que a gente possa também descansar e que a gente possa também construir dentro de nós. Pois não é sobre as 24 horas que separam uma live da outra. É sobre quem você decide se tornar durante o resto do dia, quando nós não estamos aqui. Tenhamos todos um excelente domingo. Meu nome é Nicolai, do Núcleo da Consciência, e assim nós falamos, nós
o núcleo da consciência, nós falamos. Amor. E hoje será um lindo dia. E um pouco de música pra gente.